Vamos dar continuidade às correções em relação às questões que eu mandei para vocês de provas de concursos ligado ao Tribunal de Justiça para Assistente Social. Bom, nós estamos discutindo um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente e nós paramos na pergunta de número 14. Vamos lá. Essa questão é uma questão do TJ de Santa Catarina. O novo modelo de responsabilização do adolescente em conflito com a lei, atribuído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê. Tome muito cuidado nessa questão, porque ao ler as alternativas, nós vamos perceber que a alternativa A e a alternativa C está dizendo coisas muito parecidas. Vocês vão perceber que nas alternativas eles copiaram e colaram igualzinho da lei, mas eles vão trazer, a banca examinadora vai trazer uma diferença na alternativa A e na alternativa C, tá? Porque olha lá, na alternativa A, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, nem mesmo para efeito de confrontação, mesmo havendo dúvida fundada. Olha o que fala a alternativa C. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. Está falando igualzinho a alternativa A. Mas olha a diferença. Aqui está falando salvo para efeito de confrontação havendo dúvida fundada. Então, a alternativa C vai colocar esse salvo. Salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Já no A, vai estar nem mesmo para efeito de confrontação, mesmo havendo dúvida fundada. Pessoal, quando nós analisamos essa pergunta, nós vamos perceber que ou a A ou a C vai estar certa. Por quê? Porque traz cópia da lei, mas vai mudar o finalzinho. Então, vocês fiquem bem atentos quando acontece isso, porque geralmente é uma dessas alternativas que estará correta, tá bom? Vamos para as outras alternativas, depois a gente volta para essas daí. Vamos lá para B. O adolescente autor de ato infracional será privado de sua liberdade, mesmo sem o devido processo legal, caso comprovada a gravidade do delito praticado. Pessoal, o artigo 110 do ECA vai falar que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. E aqui está falando ao contrário. Está falando que o adolescente ele pode ser privado de sua liberdade mesmo sem o devido processo legal. E nós sabemos que não, que o adolescente só será privado de sua liberdade se tiver o processo legal, tá bom? Nenhum adolescente pode ser privado sem o processo legal, beleza? Por isso que essa daí está errada. Então, a B, né, está errada. Vamos para a D, né? Nós vamos pular a A e a C, porque a A e a C que nós vamos ficar em dúvida. Vamos lá para D. A internação do adolescente antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 30 dias. Pessoal, o que o artigo, se eu não me engano, 108 do ECA vai falar? Que a internação do adolescente antes da sentença pode ser determinado pelo prazo de quantos? 45 dias, tá? Então, o adolescente ele pode estar privado de liberdade através da internação pelo prazo de 45 dias antes da sentença. E aqui fala 30 dias, por isso que está errado. É a quantidade de tempo que está errada, tá? E aí, a apreensão de qualquer adolescente, o local onde se encontra recolhido, serão comunicados à autoridade judiciária competente no prazo máximo de 5 dias. Aqui está falando que no prazo máximo de 5 dias tem que comunicar à autoridade competente, né, a autoridade judiciária competente, em relação à apreensão de qualquer adolescente. Mas vamos lá para o artigo 107. Vou pegar aqui no ECA o artigo 107 para eu ler para vocês. Ó, o que fala o artigo 107? A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicado. Imediatamente, gente. Não tem prazo de 5 dias para comunicar, tá bom? Então, vocês viram que aqui, no artigo 107, fala
comunicados serão se encontra recolhidos, serão incontinente comunicado à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou outra pessoa por ele indicado. Então, não tem esse prazo de 5 dias, igual está aqui na alternativa. Então, vamos lá. Se a B está errado, porque fala que o adolescente ele pode ser privado de liberdade mesmo sem o devido processo legal, nós já vimos que não, que o adolescente ele só pode ser privado de liberdade quando tiver o processo legal, tá? Não pode ser privado quando não tiver o processo legal. E aí nós vimos que a B tá errada, a D também, porque fala que a internação do adolescente antes da sentença pode acontecer num prazo de 30 dias, e nós vimos que é um prazo de 45 dias. E a E está errada, porque fala que a pressão de qualquer adolescente, o local onde se encontra recolhido, serão comunicados no prazo de 5 dias. E nós acabamos de ler aqui no ECA que tem que ser comunicado imediatamente. Não tem esse prazo de 5 dias. Então, a alternativa A vai falar o seguinte: o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais. Beleza, tá aí? Ok. Nem mesmo para efeito de confrontação, mesmo havendo dúvida fundada. O que o ECA vai trazer, gente? O ECA vai trazer uma ressalva. O ECA vai colocar que quando tiver dúvida fundada e devido ao efeito de confrontação, esse adolescente que é civilmente identificado, ele pode ser submetido à identificação compulsória, sim, pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, porque vai trazer uma ressalva aí, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, nessa pergunta, a alternativa correta é a alternativa C. Deu para entender? Vamos lá, a pergunta número 15 agora, também do TJ Santa Catarina. A liberdade assistida, enquanto medida judicial de cumprimento obrigatório previsto no ECA, será fixada. A alternativa correta, já vou direto nela, né? Pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogada. Nós já vimos, pessoal, que a prestação de serviço de comunidade, ela tem um prazo máximo de 6 meses. Já a liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses. E esse prazo pode ser prorrogado a qualquer momento, tá? Então, ó, alternativa A, pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogada? Sim, alternativa correta. B, pelo prazo mínimo de 1 ano, podendo a qualquer tempo ser prorrogada? Não, é prazo mínimo de 6 meses. Pelo prazo de 6 meses, sem possibilidade de ser prorrogada? Não, pode ser prorrogada essa medida. D, por prazo indeterminado, até que a autoridade judiciária avalie a recuperação do adolescente? Não, tem um prazo mínimo aí, que é de 6 meses. E E, pelo prazo mínimo de 3, podendo ser prorrogada? Não, prazo mínimo é de 6 meses, podendo ser prorrogada. Assim, a alternativa correta é a A. Beleza? 16, TJ Santa Catarina ainda. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao Instituto da Remissão, nos termos do artigo 128 do ECA. Gente, vamos lá. A remissão, ela pode ser concedida tanto pelo Ministério Público, pelo representante do Ministério Público, quanto pela autoridade judiciária. Antes de iniciar o procedimento judicial, quem pode conceder a remissão é o Ministério Público. Depois que esse procedimento judicial ele foi iniciado, quem pode conceder a remissão vai ser a autoridade judiciária. Então, antes de iniciar o processo judicial, o Ministério Público pode conceder a remissão. Depois de iniciado o processo judicial, apenas a autoridade judiciária. Se vocês tiverem isso em mente, vocês conseguem acertar essa pergunta. Vamos lá para ver. Então, 16. Assinale a alternativa correta que corresponde ao Instituto da Remissão, nos termos do artigo 128 do ECA. A. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o juiz poderá conceder a remissão. O que eu falei para vocês agora? Que antes de iniciar o processo judicial, quem pode conceder a remissão é o representante do Ministério Público. O juiz só vai conceder depois de iniciado o procedimento judicial. Então, essa alternativa está errada, porque fala que antes de iniciar o procedimento judicial, quem pode conceder a remissão é o juiz. E não, é o Ministério Público.
B. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente mediante pedido expresso do adolescente, do seu representante legal ou do Ministério Público. Correta. A remissão, a medida aplicada, né, por força da remissão, ela pode ser revista toda vez que o adolescente solicitar, toda vez que o seu representante legal solicitar e toda vez que o Ministério Público solicitar. E tem que ser mediante pedido expresso, tá? Do adolescente, do seu representante legal ou do Ministério Público. Então, a remissão, ela pode ser revista judicialmente. Beleza? Então, essa alternativa aí está correta. Vamos para C. A remissão implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente no ato praticado. O que o ECA faz? Que a remissão não implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente no ato praticado. Então, aqui eles tiraram a palavrinha não, que faz toda a diferença. Por isso que essa alternativa está errada. Porque a remissão não implica necessariamente no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente no ato praticado. Tá bom? D. Instaurado o procedimento judicial, a remissão pode ser concedida como forma de suspensão ou de extinção do processo. Ok. E a competência para concedê-la nessas hipóteses é do Ministério Público. Não! Acabei de explicar para vocês que depois que iniciou o procedimento judicial, quem tem competência para aplicar a remissão é quem? Autoridade judiciária. Beleza? E, quando a remissão constitui perdão ou vier acompanhada de medida justificativa, ocorrerá a extinção do processo, ser concedida pelo juiz. Nada a ver, né, pessoal? Nada a ver. Então, essa alternativa também está totalmente equivocada. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente mediante pedido expresso do adolescente, do seu representante legal ou do Ministério Público. Bom, pessoal, fico por aqui por enquanto. Daqui a pouquinho eu gravo outro vídeo para vocês, terminando essas questões. Abraços, até mais!